Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. E nesta aula nós vamos conhecer um pouco mais acerca dos símbolos que representam algumas das principais religiões que nós temos no mundo e que nós temos também presentes aqui no Brasil. É importante a gente ter essa noção de que as religiões elas utilizam alguns símbolos que fazem parte da sua teologia, da sua história, dos seus dogmas, que representa dimensões daquela religião, daquela tradição religiosa. E quando nós vemos aquele símbolo, automaticamente nós nos lembramos da religião, daquela determinada religião e dos seus principais elementos. Então, vamos lá. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos conhecer agora o objeto de conhecimento. Vamos lá. Aula de número 10, objeto de conhecimento, símbolos, ritos e mitos religiosos. Detalhamento do objeto, as expressões religiosas através de seus símbolos. Então agora nós vamos nos preparar, colocar bastante atenção nessa aula de hoje que está muito bonita e vamos à aula. Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Então vamos à nossa aula hoje sobre os símbolos religiosos, os símbolos que representam as diferentes tradições religiosas do Brasil e do mundo. Ao olhar esses símbolos, nossa mente, nosso pensamento, nossos sentidos já se transportam a determinadas realidades religiosas, ao nome da religião e aquilo que conhecemos da religião. É importante nós identificarmos esses símbolos e ver como eles atuam dentro da religião e em nome da religião. Vamos lá, vamos aqui para uma breve introdução. O ser humano é um ser simbólico, isso é essencial. Nós somos seres simbólicos, os gestos, tudo o que fazemos simboliza algo. Colocamos 4 pontinhos aí. O ser humano ele é um ser simbólico, é simbólico na comunicação, né? O ato do ser humano se comunicar, para que ele possa se comunicar, ele utiliza alguns símbolos, os sons, as escritas, as feições, a língua brasileira de sinais, a Libras, que sempre acompanha as nossas aulas. Outro ponto, segurança no dia a dia, ou seja, os símbolos no trânsito, os símbolos de emergência, de cuidado com a segurança pessoal e coletiva, né? Existem símbolos que nos alertam de perigos, né? Que ali nos deixam atentos para a nossa segurança. O terceiro ponto, postos e status na sociedade. Olha aí, as divisas militares, a cor de alguma peça do uniforme simbolizam qual o nosso papel, qual o nosso posto, qual o nosso status na sociedade em que nós vivemos. E os exemplos são muitos, né? Poderíamos fazer aqui uma lista enorme de símbolos, de elementos, de cores, de sons, de gestos, de olhares que simbolizam algo na sociedade em que nós vivemos, não só no âmbito religioso. Então é muito importante isso, entendermos que somos seres simbólicos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e também na dimensão religiosa. E vamos ver então qual é o conceito de símbolo. Símbolo é um objeto, um desenho, uma palavra, um gesto, uma roupa, uma música, cujo valor ou significado é atribuído pelas pessoas que o usam. Não são as características físicas que definem o valor do símbolo, mas o seu significado interior, representativo, dado pela história, costumes
ou lei do grupo humano que o utiliza. Olha só que conceito bacana, tá bem fechado esse conceito para a gente entender o que é um símbolo, né? Que dá valor ao símbolo não é ele em si, mas é aquilo que o grupo, a pessoa que o utiliza dá. Né? Por exemplo, um exemplo de símbolo, né? O que simboliza que eu sou professor do centro de mídias? O uniforme que eu uso. Qual é o uniforme do professor de centro de mídias? É a camisa azul, não é? Com a logo do centro de mídias, o símbolo do centro de mídias. Olha aí, um símbolo em cima do outro, né? A camisa azul e o símbolo do centro de mídias. Né? Eu poderia usar qualquer camisa azul, né? Mas não seria do centro de mídia. É preciso que haja também um outro símbolo que acompanha. Então é isso que representa a minha pertença ao centro de mídias. Vamos ver alguns outros exemplos mais práticos do nosso dia a dia. Olha, nós temos aí esse belíssimo quadro, esse belíssimo mosaico. Está dividido em 4 imagens aí. São imagens do nosso dia a dia. Só o último que está um pouco relacionado com a dimensão religiosa. Primeiro nós temos a faixa de pedestre. É um símbolo de trânsito, é um sinal de trânsito. É uma faixa que simboliza ali o espaço exato onde o pedestre pode atravessar a rua, onde o motorista deve diminuir ou parar completamente o veículo para deixar com que o pedestre possa atravessar em segurança. Por isso também essa faixa ela é chamada de faixa de segurança também. Simboliza ali que precisa ter atenção, o veículo precisa diminuir ou parar a sua velocidade e o pedestre pode passar com segurança. Ao lado nós temos o símbolo da radiação, que representa o que? Perigo de radiação, usado em algumas fábricas, em algumas empresas. Para adentrar o local que tem esse símbolo à porta, é preciso tomar uma série de precauções. Por exemplo, o mais próximo da gente são clínicas, né, que trabalham com exames de imagens. Alguns exames são feitos, são utilizados radiações. É preciso ter um cuidado ali, um critério para poder adentrar a sala, para poder utilizar as máquinas que emitem a radiação. Terceiro símbolo. Às vezes nós estamos no shopping, no cinema, em alguns prédios, em algumas construções, nós encontramos essa plaquinha verde indicando a saída de incêndio ou saída de emergência. Ali nós sabemos que nós temos um acesso seguro para o exterior daquele estabelecimento em um caso de emergência. E o quarto símbolo, esse próximo da dimensão religiosa, é o pombo branco com o ramo de oliveira no bico. É o símbolo da paz, muito usado principalmente no final e início de ano, ali no período do Réveillon, onde nós pedimos paz para o ano que está começando. Né? É um símbolo que tem origem lá no livro do Gênesis, na história da Arca de Noé. É o símbolo da paz. Olha como nós usamos esses símbolos, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Agora nós vamos ver também como esses símbolos são usados nas religiões, na nossa dimensão religiosa. Vamos lá? Então, temos aí 3 pontinhos. A religião é um campo profundamente simbólico da vida humana. Praticamente tudo na religião é simbólico, olha só. Se o ser humano é um ser religioso e é um ser simbólico, a religião ela é profundamente simbólica. Na religião, os símbolos são uma maneira de tornar palpável e visível as ideias e as principais crenças religiosas. O símbolo é uma forma de materializar ali diante de nós aquela dimensão espiritual que a religião acredita, que a religião invoca, que a religião traz presente nos seus ritos, nas suas práticas. Para a gente entender um pouco melhor isso, vamos agora ver um vídeo com o nosso amigo, nosso irmão, o pastor Lauri, que vai falar um pouco dessa dimensão para a gente. Vamos lá. Eu sou o pastor Lauri Roberto Becker e venho aqui conversar sobre os símbolos na nossa vida e também na fé na igreja. Tenhamos um bom diálogo.
A vida, ela é preenchida, ela está completa de símbolos na nossa sociedade. Quando você chega no comércio, chega numa casa, chega numa loja, você logo pede e olha no celular para ver o símbolo do Wi-Fi. Porque ele vai comunicar que ali há um sinal, que há internet. Nas religiões, os símbolos servem para comunicar o amor de Deus, para falar daquilo que Deus tem para revelar, para mostrar para a humanidade. O símbolo não é o centro, mas o símbolo comunica a palavra de Deus, faz com que as pessoas possam também ali, naquele lugar, adorar e louvar a Deus. Na tua casa, na minha casa, cada um gosta de ser respeitado, gosta com que se tenha o respeito um pelo outro. Na religião também, quando nós acolhemos alguém, é alguém que nos visita, alguém que vem ao nosso encontro. Também como boa educação, como bom relacionamento, significa com que eu também devo respeitar aquilo que se crê, os símbolos que ali estão e o lugar que nós estamos colocados naquele momento. Obedecer, servir e principalmente respeitar o irmão e a irmã é o centro dos relacionamentos, o centro do diálogo. Respeito. O respeito é o princípio e é o fim também da humanidade. Respeitar ao irmão e à irmã. Então, queremos agradecer ao nosso querido pastor Lauri por suas explicações, suas palavras, né, que trazem um brilho especial à nossa aula. E vamos agora aos símbolos das religiões, vamos lá? No cristianismo, nós temos a cruz, o principal símbolo dessa religião abraâmica. De um instrumento de tortura usado pelo Império Romano, a cruz passou a significar um sinal de salvação para os seguidores de Cristo. A cruz é usada nas fachadas de muitos templos cristãos, sobre os altares desses templos e até mesmo nos cordões, pulseiras e camisas dos cristãos, né? Tudo para simbolizar a fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Olha que beleza! Vamos para o próximo símbolo? Nós temos agora símbolo muito legal que é o peixe, também um símbolo do cristianismo. Temos então, trouxemos para vocês então dois símbolos, né, do cristianismo, a cruz e agora o peixe. O peixe é um símbolo belíssimo. Vamos ver o que ele significa? Vamos lá. O peixe é um símbolo amplamente usado no cristianismo primitivo. Nos primeiros anos, as primeiras décadas, o primeiro século do cristianismo, se usava muito mais o peixe do que a cruz. Começou a ser usado como uma espécie de código entre os cristãos dos primeiros séculos, durante os quase 400 anos de perseguição do Império Romano contra a igreja nascente. O peixe era uma espécie de código ali para dizer quem era amigo de Jesus e quem não era. Então tem mais coisa bonita sobre o peixe, né? Não era um símbolo usado de qualquer forma, não foi escolhido à toa. Há um porquê esse símbolo foi escolhido. Há uma explicação. Vamos ver qual é essa explicação. A palavra peixe vem do grego ictis, representa o acrônimo Jesus Christus, Theo Ios Soter, que significa, traduzindo para o português, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, o peixe era usado e disfarçadamente ali tinha esse sentido. Não é o peixe em si, mas o que a frase cristã que se criava a partir das iniciais do peixe em grego. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O cristianismo primitivo resistiu à perseguição romana, dentre outros fatores, graças a essas técnicas de se comunicar e driblar o império.
Olha que interessante, né? Como os primeiros cristãos foram espertos e conseguiam ali sobreviver à forte perseguição do Império Romano. Vamos ver agora o hinduísmo. Esta religião do Oriente possui vários símbolos. Contudo, o mais conhecido é este que vem a seguir. Olha aí do lado a imagem na cartela. Parece um 30, não é? Parece assim, né, um 30 com um acento, um enfeite em cima. Qual é o nome desse símbolo? Omkar, ou Om, ou ainda Aum. Este símbolo está associado com a invocação das 3 principais divindades hindus: Brahma, o Criador; Vishnu, o Reformador; e Shiva, o Destruidor. Então esse símbolo, que na verdade é um mantra, é uma música sagrada, uma música de repetição hinduísta, ela está ligada à invocação desses 3 deuses. O que mais temos sobre este símbolo? É uma sílaba sagrada e sua vibração em forma de mantra, olha, eu havia falado anteriormente, que dá princípio a tudo o que existe segundo o hinduísmo. Ou seja, esse símbolo representa aí uma vibração cósmica que dá origem à criação, ao processo de criação, segundo o hinduísmo. Né? Olha que interessante como as diferentes religiões, vão usando aí os símbolos de acordo com a sua fé, com a sua teologia. Né? Aqui no Brasil, será que as nossas religiões próprias aqui do Brasil têm seus símbolos? Vamos dar uma olhada numa das principais ou das mais numerosas religiões de matriz africana, que nascem ou que se consolidam em solo brasileiro. Vamos ver os símbolos do candomblé. Nessa religião de matriz africana, há diversos símbolos. Aqui vamos conhecer alguns deles relacionados com seus respectivos orixás. Lembrando, os orixás, eles são os deuses do candomblé, os deuses africanos, cujo culto vem para o Brasil com os escravos. Então, cada orixá é representado por um símbolo, por um elemento ligado ao seu domínio, ligado às suas atribuições sagradas. Então, vamos, na próxima cartela, nós temos aí uma pequena relação, somente alguns. Né? No Brasil há, se eu não me engano, 30 e poucos orixás, cultos de orixás. Nós colocamos somente alguns aqui. A estrela é o símbolo de Oxalá, né? O orixá mais antigo, o ancião, pai, né? O orixá da paternidade da criação, né? Ligado muito à criação. O coração de Oxum, o machado de Xangô, para abrir os caminhos, a espada de Ogum, o raio de Yansan, a deusa dos ventos, da tempestade, e a estrela de Iemanjá, a senhora, a deusa dos mares, a estrela que guia os marinheiros em segurança, né, pelos mares, né, pelos oceanos. Então, cada elemento desse está ligado à história ou à atribuição, à mitologia do orixá. Né? Então, eles usam esses símbolos para representar que ali há o culto ou o domínio de um desses deuses africanos. Tá bom? Então, estão muito ligados aí a cada símbolo ao seu orixá. No Oriente, nós temos a principal, ou pelo menos a mais conhecida religião oriental, a mais conhecida e praticada aqui no Ocidente, que é o budismo. O budismo, né, tem como um de seus símbolos, há outros, mas aquele que é mais conhecido, que é mais difundido, se você procurar na internet símbolos do budismo, vai aparecer principalmente a roda do Dharma. O budismo possui vários símbolos, porém o mais conhecido é a roda do Dharma. Ela é representada por um círculo com 8 raios, que significam os elementos de Buda, né? Uma espécie de timão. Ali, né? Lembra um timão, né? A que está na condução dos nossos barcos, né? E cada raio, cada haste dessa da roda do Dharma representa
um dos principais ensinamentos do Buda, que são chamados de o nobre caminho óctuplo. Vamos ver na próxima tela. Vamos conhecer um pouquinho mais. Esses ensinamentos, os ensinamentos do Buda, chamados de nobre caminho óctuplo, são, atenção, que são muito interessantes, o entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Nesses ensinamentos, Buda está chamando o seu seguidor, o budista, a uma vida correta, uma atitude correta diante da vida, diante do mundo que o cerca. A retidão, a roda do Dharma convida o budista a uma retidão de vida. E vamos continuando ainda no Oriente. Olha que bonito, olha onde está o professor, né? Esse cenário nos lembra o Japão, olha que interessante. E é mais interessante ainda que a civilização japonesa tem a sua própria religião. Apesar da forte presença budista, o budismo não é originário do Japão, mas da Índia. Quando o budismo chega no Japão, os missionários budistas chegam ao Japão, eles encontram lá uma outra religião. Vamos ver que religião é essa. Essa religião é o shintoísmo, a religião japonesa. Ao contrário do que podemos pensar, não é o budismo, a religião japonesa, embora esta religião tenha tido grande aceitação naquelas terras. A religião tipicamente japonesa é o shintoísmo, tradição espiritual que nasce com a própria civilização humana naquelas ilhas, naquele arquipélago japonês. Quando vai surgindo os primeiros povoamentos humanos no Japão, também vai surgindo aos poucos o shintoísmo. O shintoísmo acredita nos kami, que traduzindo do japonês para o português seriam os deuses, né? Ou os grandes espíritos. Um conjunto de espíritos que já seriam divinos, ou espíritos de pessoas comuns que ganham este privilégio de se tornarem divinos. Também há kamis que estão ligados à natureza, que se manifestam nas forças da natureza, em animais e em elementos da natureza como rios, lagoas, montanhas, cachoeiras. O símbolo dessa religião, né, o símbolo do shintoísmo é o tori, que é esse grande portal aqui que eu estou bem no meio deles. É o tori, é um portal, né, geralmente de cor vermelha, com a haste superior preta, a parte superior preta. Né? A palavra shintoísmo quer dizer o caminho dos kami. E quando começa esse caminho? Esse caminho ele começa a partir do tori, a partir desse portal. Né? A partir do tori, que geralmente, onde há um tori, indica que ali é um local sagrado do shintoísmo. Que o adepto dessa religião começa a sua evolução espiritual. É a partir do tori, simboliza o ponto de partida no caminho dos kami para a evolução espiritual da pessoa que professa o shintoísmo. O tori representa a passagem do mundo físico, do mundo dos vivos, para o mundo espiritual, para o mundo dos kami, para o mundo também com os seus antepassados, do profano, do mundano, para o sagrado, que é o mundo dos kami. Nós temos ainda o judaísmo. Olha aí, a religião do povo de Israel tem como símbolo a estrela de Davi ou o hexagrama. A estrela de Davi, ou hexagrama, é representado por uma estrela de 6 pontas com 2 triângulos sobrepostos. E ela está relacionada com a união de elementos, a saber, o feminino e o masculino, o céu e a terra, entre outros. Né? Esse símbolo ele é muito usado por igrejas cristãs pentecostais e neopentecostais. Olha que interessante, o pessoal aí partilhando o símbolo, né? Nos seus locais sagrados. Este símbolo também é conhecido como selo de Salomão. Ele foi amplamente usado nos reinados de Davi e de Salomão,
ali na história de Israel. Mais tarde, o judaísmo, ele pega este símbolo, este selo, para representar a sua religião. Então, ele também é ostentado nas sinagogas. Continuando, o que nós temos mais? Olha só onde é que eu estou agora, gente. Eu estou lá na China. Que bonito! Que bonito, que bonito. Né? E nós temos aqui uma outra importante religião, que é o taoísmo. E o taoísmo é representado, olha só aqui o que vai aparecer aqui do meu lado, o Yin Yang. Olha que bonito, gente. Aqui dando voltas, brilhantando aqui a nossa aula. E olha, o Yin Yang, né, ele é o símbolo cósmico do taoísmo. E ele representa o universo, mediado pela união de forças e energias opostas, a saber, o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o céu e a terra, o bem e o mal, o certo e o errado, o frio e o calor, né? A luz e as trevas, a coragem e o medo. Né? Para o taoísmo, o mundo ele é feito de elementos opostos, mas que precisam encontrar um equilíbrio. E o Yin Yang representa esse equilíbrio, essa perfeita harmonia entre esses elementos opostos. É representado por um círculo que, dividido, mostra uma relação de equilíbrio e das forças complementares, né, e inseparáveis, né, entre tudo o que existe. Tudo o que existe precisa ter um equilíbrio. Né? Para isso, o adepto do taoísmo vai precisar procurar este equilíbrio, vai precisar procurar esse caminho, né? A palavra Tao, ela é o caminho, né? O taoísmo é o caminho para o equilíbrio. Então nós vamos precisar desse equilíbrio para poder viver bem e poder estar bem nesse mundo e fazer o bem para as pessoas. Então, caros alunos, tivemos aqui um desfile de símbolos das principais religiões presentes no mundo e algumas aqui no Brasil. Né? Dessa forma, nós estamos concluindo a nossa aula. Quero agradecer a atenção e a participação de vocês e até a próxima.